Olá, queridas, olá, queridos, tudo bem? Olha o Jeff aqui novamente com você, canal Química do Jeff, muito bem-vinda, muito bem-vindo, se for a sua primeira vez aqui, se for a segunda, terceira, quarta, muito bem-vinda, muito bem-vindo, do mesmo jeito, tá? E dessa vez a questão que a gente vai resolver é do Enem 2020, uma questão que fala da emissão de CO2 num veículo movido a etanol, veículo de combustão interna, motor de combustão interna, e num veículo elétrico, certo? A partir disso, ele vai te perguntar quanto de etanol é economizado quando você realiza um determinado trajeto utilizando o veículo elétrico. Se você já viu a questão, você lembrou dela quando eu falei isso agora. Se você não viu, te convido agora a resolver comigo. Topa? Tá junto comigo? Então vamos lá, olha só. A questãozinha já está aqui, tá? Prontinha para a gente poder começar. Deixa eu sair da frente para você conseguir ler o enunciado. Prontinho, agora a gente começa. O crescimento da frota de veículos em circulação no mundo tem levado à busca e desenvolvimento de tecnologias que permitam minimizar emissões de poluentes atmosféricos. O uso de veículos elétricos é uma das propostas mais propagandeadas por serem de emissão zero. Mais ou menos, né? Não é bem zero não, o enunciado mesmo explica isso aí embaixo. Podemos comparar a emissão de carbono na forma de CO2, massa molar igual a 44 gramas por mol, para dois tipos de carros, combustão e elétrico. Considere que os veículos tradicionais a combustão, movidos a etanol, massa molar 46 gramas por mol, emitem uma média de 2,6 mol de CO2 por quilômetro rodado. E os elétricos emitem o equivalente a 0,45 mol de CO2 por quilômetro rodado. Não que você tenha que queimar o etanol para o veículo entrar em movimento ou se manter em movimento, mas você queima o combustível sim para poder gerar energia elétrica que vai manter o veículo em movimento. Tá? Para gerar e para transmitir. É isso que ele está dizendo aí embaixo, considerando as emissões na geração e transmissão de eletricidade. A reação de combustão do etanol pode ser representada pela equação química. Então, aí você tem o etanol reagindo com o O2, 3 mols de O2, produzindo 2 mols de CO2 e 3 de água. Foram analisadas as emissões de CO2 envolvidas em dois veículos, um movido a etanol e outro elétrico, em um mesmo trajeto de 1.000 quilômetros. Agora há pouquinho a gente viu ali a taxa de CO2 emitida por quilômetro rodado. Aqui é para cada 1.000 quilômetros. Tá? A quantidade equivalente de etanol economizada em quilograma com o uso do veículo elétrico nesse trajeto é mais próxima de quanto? Então vamos lá. Primeiro, você está vendo aqui que ele está falando de 1.000 quilômetros, certo? E ele quer a quantidade de etanol economizada. Tá? Essa quantidade em quilogramas. Ok? Bom, voltando aqui no enunciado, olha o que a gente tem de informação. Para cada quilômetro rodado, o veículo a combustão que usa o etanol libera 2,6 mols de CO2. Certo? E o veículo elétrico, também por quilômetro rodado, vai liberar para a gente o equivalente a 0,45 mol de CO2. Certo? Beleza? Outra coisa também para a gente fazer o preparo já da questão é o seguinte: já que a gente vai trabalhar com quantidade de etanol e quantidade de CO2, estequiometria. Então, eu sempre escrevo a proporção molar quando eu tenho uma equação completa e balanceada. A equação aqui de combustão está completa e balanceada, e aí eu concluo que cada mol do etanol reage com 3 mols de O2 para formar 2 mols de CO2 e 3 mols de água. Certo? Repara bem que aqui as informações no texto dão conta do CO2 que é liberado. E a pergunta é etanol economizado. Então, a gente já sabe nessa questão que vai precisar tratar do etanol relacionando esse... Opa, peraí, ficou torto, bem torto. Etanol relacionando esse etanol com o CO2. É isso aqui que nos interessa, tá? Já circulei aqui, deixei prontinho para a gente usar daqui a pouquinho. Proporção de 1 para 2. Cada mol do etanol gera 2 mols de CO2, porque o etanol tem 2 carbonos, tá? Então, vamos escrever aqui o seguinte, rapidinho, para a gente poder começar. 1 quilômetro rodado. Se for o carro a combustão, veículo a combustão movido a etanol, ocorre uma geração de 2,6 mols de CO2. Agora, se for o veículo elétrico,
vai ocorrer geração e liberação de 0,45 mols de CO2. Beleza? Se você tiver 1.000 quilômetros rodados, porque é isso que o enunciado fala, 1.000 quilômetros rodados, você vai ter no etanol a produção e liberação de 2.600 mols de CO2. Já se for o carro elétrico nesse trajeto, você vai ter a liberação de apenas 450 mols de CO2. Até aqui tá ok? Beleza? Para 1 quilômetro, 2,6. Para 1.000 quilômetros, 2.600 no carro movido a etanol. Para 1 quilômetro, 0,45 mols de CO2. Para 1.000 quilômetros, 450 mols. Certo? Isso quer dizer o seguinte, se eu utilizar o carro elétrico, que é o que o problema pede, carro elétrico vai ter uma liberação de 2.600 menos 450 mols de CO2 a menos. Certo? Essa é a diferença. Isso aqui, na verdade, vai dar 2.150, né? 2.150 mols de CO2. O que eu estou querendo dizer com isso? Que quando você realiza aquele percurso de 1.000 quilômetros com carro elétrico, você só gera 450 mols de CO2. Ao passo que se fizesse isso com um veículo de combustão, geraria 2.600 mols de CO2. Ou seja, com carro elétrico, há uma liberação de 2.150 mols de CO2 a menos. Isso quer dizer que se você liberou menos CO2 é porque você queimou menos combustível. Tá? Isso aqui implica numa queima de menor quantidade de etanol. Quanto de etanol a menos você queima? Quanto de etanol você economiza se usar o veículo elétrico? Lembra que a proporção de etanol para CO2 é de 1 para 2? Então, imagina o seguinte, se você queimasse 1 mol do nosso etanol, você liberaria 2 mols do CO2. Quanto de CO2, aliás, quanto de etanol você deixaria de queimar se você quisesse deixar de emitir 2.150 mols de CO2, entendeu? Porque você deixa de emitir 2.150 mols de CO2 quando usa o carro elétrico. Se você deixou de emitir 2.150 mols de CO2, quanto de etanol você deixou de queimar? Proporção de 1 para 2, esse X vai dar 1.075 mols. Essa é a quantidade de mols de CO2, não, gente, de etanol, tá? Etanol. Beleza? A pergunta é, qual é a quantidade em quilograma de etanol economizada? A gente já tem a quantidade economizada, né? Isso aqui ó, é o economizado. Beleza? É o que deixou de ser queimado. Só que está em mol, eu quero em quilograma. Só passar isso para massa, não é isso? A gente já sabe que o mol do etanol é 46. Por que que é? Como é que você sabe disso, Jeff? Ué, olha aqui. Massa molar do etanol, 46 gramas por mol. Está aqui, ó. Então, só pegar aqui no lugar de mol do etanol, multiplicar por 46 gramas do etanol. Então, a massa de etanol que eu tenho, na prática eu estou fazendo isso aqui, tá, gente? 1 mol de etanol, 46 gramas. 1.075 mol do etanol, Y gramas, tá? É isso que eu estou fazendo. Na prática, eu estou multiplicando por 46. Isso vai dar 49.450 gramas, ou 49,45 quilogramas de etanol que deixaram de ser queimados quando você utilizou o carro elétrico. Se você deixou de utilizar o etanol, deixou de queimar o etanol, você economizou. Economizados. Beleza?
Com isso, você vem aqui, ele quer o mais próximo, se ele quer o mais próximo de 49,45, letra A, 50 quilogramas, certo? E aí, gente, o que você achou da resolução? Tranquilo? Ajudou a entender? Você conseguiu pegar agora a ideia dessa questão? Pô, então dá essa moral aí, se inscreve no canal, deixa o seu like. A gente está aos pouquinhos crescendo, cada vez mais pessoas estão conseguindo entender um pouco melhor a química por conta das explicações que a gente faz aqui, da sua contribuição nos comentários e nos pedidos de questão. Então dá essa força aqui para a gente no canal, ajuda a gente a crescer, que a gente ajuda você no seu objetivo, tá bom? Então é isso, gente. Mais uma vez, como sempre, muito obrigado pela atenção e paciência de todas e todos. Um forte abraço. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.